É justamente isso, com o curso d'água. O elemento, vocês já viram trechos de drenagem, áreas de drenagem, massas d'água, barragens, agora apareceu algo novo, que alimenta essa inteligência geográfica, que é o curso d'água. O que é o curso d'água? O curso d'água é a junção de diferentes trechos de drenagem. E o que define um curso d'água em uma bacia é o critério adotado pela metodologia. Que qual é o critério? A área de drenagem. Então, numa base autocodificada, quando você vai determinar o curso d'água e codificar esses cursos d'água, você vai utilizar esse critério, que é a área. Então, ao você fazer uma codificação de uma bacia na América do Sul, numa bacia do Guandu, em qualquer recorte que você precisar fazer, você vai ter que determinar o curso d'água e você vai, em geral, iniciar pelo curso d'água que a gente chama principal. Que vai ser o que naquela bacia? Não vai ser o que tem um nome, Guandu, não vai ser aquele que vai ter a maior vazão, porque, em geral, a gente não tem dados de monitoramento específicos, e isso varia também ao longo do tempo. A sazonalidade é um elemento muito importante para a questão da vazão, né, de um critério hidrológico, mas sim, na metodologia, o que define é a área. Ao você determinar o curso d'água, e o curso d'água principal, no caso específico de uma bacia, será aquele que vai possuindo a maior área de drenagem. E essa área de drenagem ela vai sendo determinada em um sentido, na metodologia, que ele é sempre, né, de jusante para montante, você vai determinando. Ou seja, partindo da desembocadura, né, você vai avaliando a cada confluência qual é a maior área de drenagem daqueles confluentes. E a maior área de drenagem é a qual o curso d'água ele vai seguindo até a nascente. A entrada, então, em vigor, né, ou seja, o início dessa metodologia trouxe aí desafios grandes, desafios específicos aí para a área de gestão também, porque quebrou um pouco os paradigmas e outras informações que quem é mais antigo ou quem já conhecia há mais tempo trabalhava. Então, por exemplo, se a gente pegar uma bacia, né? E aqui eu tenho um exemplo que eu vou, os 3 slides próximos, detalhar. É uma bacia do Rio Trombetas, que é afluente no Pará do Rio Amazonas. Ela, ao fazer esse processo de jusante para montante, de determinação do curso d'água principal da bacia, avaliando-se a área de drenagem a cada confluência, eu vou ter essa linha vermelha aqui como resultado desse processo e como o meu curso d'água principal daquela bacia. E depois a codificação eu vou chegar no próximo slide para a gente entender. E aí acaba que esse critério de área de drenagem montante numa lógica, dentro da metodologia, uma aproximação da maior vazão. Não significa que ele tenha, porque dentro mesmo de uma bacia você pode ter vários regimes pluviométricos, você pode ter várias contribuições da vazão de base, dos aquíferos, etc. Então, a realidade é muito distinta. Mas, em critérios, em linhas gerais, isso que foi determinado. E aí, aqui, só um exemplo aqui do trecho da desembocadura dele, né? A partir, então, dessa determinação do curso d'água principal, você também, como no esboço lá da metodologia que eu mostrei no slide anterior, você lembra que os números pares eles são atribuídos às bacias, na metodologia, a partir da definição do curso d'água principal, você vai identificar quais são os 4 maiores tributários daquele curso d'água, ou seja, as 4 maiores bacias que afluem para esse curso d'água, determinadas pelo quê? Pela área de drenagem. E aí essas 4 maiores bacias vão poder ser delimitadas também por essa hidrografia, né, ou pela área de drenagem, né, que está por trás, né, aquele elemento B, lembra lá do A e B. Né? E aí a gente vai chegar nessa configuração, em que a gente tem 4 bacias afluentes a essa bacia como um todo, né, esse curso d'água principal, que vão receber, então, os meus códigos, os meus algarismos pares, de jusante para montante também, né, em uma ordem sequencial,
que vão ser, no caso, aí 2. Esse R é apenas um radical, uma raiz, que depois você vai substituir pelo código. No próximo slide, acredito que eu vou mostrar. Depois você vai ter o 4, depois você vai ter o 6, depois você vai ter o 8. Então, você já iniciou a codificação da sua bacia. Lembre do desenho que eu mostrei lá da América do Sul, feito de Pfaffstätter. A mesma coisa que ele fez lá, eu fiz aqui. Só que eu fiz aqui para uma bacia, que pode ser do Guandu, pode ser do Paraíba, pode ser de qualquer rio, pode ser em qualquer escala ou qualquer dimensão que eu for trabalhar. Pode ser numa escala continental, pode ser numa escala de detalhe. A partir, então, da definição das minhas bacias, eu vou ter, então, a definição das minhas interbacias, no conceito que eu apresentei anteriormente. E as interbacias vão receber quais algarismos? Os algarismos ímpares. E também, de jusante para montante, elas estarão, então, localizadas entre aquelas bacias. Então, se eu já tenho a delimitação das minhas 4 bacias principais, 2, 4, 6 e 8, né, as 4 bacias afluentes, perdão, eu vou atribuir, então, aqui os códigos, os números ímpares, para as minhas interbacias. A 1, que no caso vai estar entre a foz e a bacia 2, a 3, que vai estar localizada no trecho entre a bacia 2 e a 4, a 5 entre a 4 e a 6, a 7 entre a 6 e a 8, e a 9 entre a 8 e a nascente. Então, exatamente. Aí a gente vai chegar numa realidade que muito bem foi colocada. É Andréa, não é Andréa, da Paraíba, da ESA aqui, de que algumas bacias você acaba que não percebe. Por exemplo, aqui, a 5 ela é quase imperceptível. Por que isso acontece? Porque a foz de 2 das minhas 4 maiores bacias do meu território de análise, elas são muito próximas. Então, acaba que aquela... Por isso que você usa o critério de área de drenagem, mas as bacias entre si elas não são comparáveis em um mesmo nível da autocodificação. Por quê? Porque elas dependem da configuração natural daquela bacia. Isso é uma bacia de exemplo, mas poderia ser uma bacia hipotética. Uma bacia hipotética poderia ser com as mesmas distâncias entre as fozes desses 4 maiores afluentes, mas a gente sabe que, na realidade, isso não ocorre. Então, na prática, se eu for ver, por exemplo, na lógica da América do Sul, voltar só um pouquinho aqui, a gente tem que, na América do Sul, a gente vai ter o desenho de Otto, depois mudou, porque depois, com os processos automáticos, descobriu-se que a bacia do Orinoco, na Venezuela e Colômbia, ela é maior que a bacia de São Francisco, por exemplo. E aí acabou que o código 2, que era do Amazonas, passou a ser por Orinoco. E o Amazonas passou a receber o código 4. E São Francisco depois também descobriu-se que ela não é uma das 4 maiores também. Então passou a ser Orinoco, por conta disso, né, perdão, por conta disso, o São Francisco foi rebaixado, digamos assim, para uma bacia de segundo nível, porque o Orinoco passou a receber o código 2, Amazonas 4, Tocantins e Araguaia 6, e o 6, que era do São Francisco, passou para ela, né, e 8 manteve-se a bacia platina. Aqui vocês vão ver um 3, que é basicamente o quê? Um Marajó, que é uma área, na verdade, que vai estar ali entre a Foz do Amazonas e a Baía do Marajó, que é a Foz do Tocantins e Araguaia. Então, é uma interbacia. Assim como vocês estão vendo esses 5, que hoje em dia, o 5, 6 e o 7, hoje em dia é a interbacia 7, que pega toda praticamente a costa do Brasil, desde a foz lá da Baía do Marajó até a foz aqui do Rio da Prata, no Uruguai, como sendo a interbacia 7, dadas as configurações naturais. E por as maiores bacias, 2 das maiores bacias do continente estarem localizadas, né, na região amazônica e Tocantins, Araguaia vizinho, né? Então, esses são processos e são realidades que ocorrem, como muito bem foi colocado. Então, a gente tem essa configuração de uma bacia com a codificação determinada e, por fim, a gente, para a codificação de uma bacia que é uma bacia afluente, como é o caso do Trombetas, ou seja, eu não estou codificando a América do Sul, a África, a Ásia, etc., a Oceania, a Austrália, ou uma ilha, porque esse processo eu posso fazer para uma ilha, por exemplo, né? E aí ela vai receber o código real dela, que é 454. Por quê? A bacia amazônica, lá voltando àquele desenho lá, ela tem o código 4, que eu acabei de falar. 5, porque ela está... Quais são os 4 maiores afluentes do Rio Amazonas? Xingu, ele vai ser 4,2. Tapajós, 4,4. Madeira, 4,6. O próprio Solimões, 4,8.
Perdão, o negro 48. O próprio Solimões é o curso d'água principal, que vai até as nascentes lá no Peru. Então, o 45 do caso do Trombetas, porque ele está localizado entre a foz do Tapajós e a foz do Madeira. E aí 454, porque ele vai ser nessa área um dos 4 maiores afluentes. Aí você substitui esse radical, né, ao você enxertar, ou seja, fazer uma codificação de bacia em escala maior, etc. Isso vai ser importante para vocês entenderem, logo em seguida, como eu vou mostrar, como evoluiu a base autocodificada, né, como a BHO evoluiu até o patamar que estamos hoje, de poder os estados participarem e aderirem e acompanharem esse processo nas escalas maiores aí para representar cada vez mais cursos d'água e delimitar melhor, né, as áreas de drenagem. E aqui nós vamos ter os códigos. E aí, quando a gente vai se deparar com sistemas, depois vocês vão ver no SSDO, no Regla, no KINAR, etc., porque o KINAR ele vai cruzar as informações de todas as interferências com a inteligência geográfica, né, isso é importante, né, que a gente tenha conhecimento. Esses códigos eles vão aparecer, porque vão ser justamente dados pelos códigos dos trechos e, consequentemente, das áreas de drenagem, porque cada trecho tem que ter uma área de drenagem. Acho que isso vai estar aqui no próximo slide. Isso é uma outra característica inerente desta metodologia. Então, essas áreas e esses trechos eles vão ter esses autocódigos, esses códigos dentro da metodologia de autocodificação, e esses códigos vão ser parte da vida de todos os técnicos, de todos os sistemas, né, que a Ana já trabalha muito, alguns estados já conhecem, e outros vão passar a conhecer cada vez mais. Esses trechos de drenagem, então, para você trabalhar, ou seja, ao elaborar uma base, passam por processos de consistência muito grandes. O nosso insumo principal é a cartografia oficial, a cartografia é sistemática, as cartas topográficas, ou levantamentos que os estados fazem. Vários estados já fizeram seus levantamentos ou contrataram levantamentos próprios de cartografia básica, e esse é o insumo que a gente faz para a representação da hidrografia e que passa por uma série de processos de consistência. As áreas de drenagem acontece a mesma coisa. Para vocês terem ideia, eu citei que o Fastetter, o Otto, lá em 1989, desenhou à mão aquelas maiores bacias da América do Sul. Até 2012, para vocês terem ideia, vou mostrar nos próximos slides, acho que são a evolução da BHO. Nós fazíamos a delimitação das áreas de drenagem, que é aquele elemento B, ou seja, as chamadas otobacias. Hoje em dia a gente não usa mais muito esse conceito, a gente chama as áreas de drenagem. Né? Ototrecho e otobacia a gente usava, hoje em dia é mais trecho de drenagem, área de drenagem. E aí a gente fazia por um método matemático que chama-se equidistância, ou seja, o médio da distância entre o trecho de drenagem espacialmente, né, a distância euclidiana mesmo, você representava aquelas áreas. Porque você não tinha o quê? Os modelos digitais de elevação, que começaram a ser disseminados para o meio técnico, né, não militar, com o SRTM, o famoso SRTM, uma missão norte-americana, a partir de 2006, e usando esses dados, aí, por volta de 2009, 2010, nós conseguimos processar pela primeira vez também com software e hardware compatíveis, toda a América do Sul, e conseguir delimitar essas áreas de drenagem a partir de um método mais preciso, que é os modelos digitais de elevação, que é o que acontece até hoje. Então, teve SRTM, depois teve Aster, NASA-DEM, já foram utilizados vários modelos de elevação, conforme também muito a escala, né, o que a resolução deles permite a representação. E eu lembro que eu trabalhei na construção dessa BHO em 2012, e o Marajó, né, quem já trabalhou com modelo de elevação, a parte de gel também sabe, era um buraco, porque a área é muito plana, o radar não pegava, né? E aí, no Marajó, eu delimitei por equidistância o Marajó, porque era o jeito que tinha. Então, era um mosaico, uma coxa de retalhos. Ficou o SRTM uma parte, o Marajó delimitado e algumas áreas costeiras por equidistância. E aí, a partir do modelo de elevação, né, você consegue ter essa delimitação aqui de todas as minhas áreas de drenagem, como estão nesse exemplo. O importante, então, é que todas essas áreas elas sejam também consistidas. O processo seguinte ele é extremamente importante, que é aquilo que eu falei inicialmente. Uma das regras inerentes à codificação é que para cada área de drenagem você tenha única e exclusivamente um trecho de drenagem, então a relação ela precisa ser 1 para 1.
né? Ou seja, precisa que vão ter os mesmos códigos, consequentemente, etc., e vão poder operar os mesmos processos. Após essas consistências, essa consistência é feita de maneira integrada das áreas de drenagem com os trechos de drenagem no processo de construção da base, e isso é feito muito determinando-se os chamados pontos de drenagem que eu citei, que são justamente o quê? As nascentes, as confluências e as fozes. Acaba-se, então, que nesse processo você vai ter os pontos. Deixa eu ver aqui se esse zoom aqui ele fica melhor, porque aqui eu vou melhorar um pouquinho para você. Com a legenda, a gente vai ter aqui em verde, nós temos aí os inícios dos cursos. Lembra do curso d'água que eu citei, que é a junção de todos os trechos com a área. Mais que isso, acho que eu não consigo ampliar. Deixa eu ver. Não, esse aqui é o meu máximo da ampliação. Ainda está pequeno, né? Então, em verde, né, a gente tem aqui o início dos cursos d'água. Nós temos o fim do curso d'água, no caso, que é só um ponto ali, como a foz, realmente, dessa bacia. Nós temos a foz marítima, né? E o fim do curso d'água é vermelho, a foz marítima, que é o roxo, e aí nós temos dois elementos que aparecem a mais aí, que é a chamada linha de costa. Porque a linha de costa, eu não falei ainda para vocês, mas ela está desde o início lá da autocodificação do desenho de Fastetter, da codificação dele, que é a amarração. O que vai amarrar os meus códigos, o que num continente ou numa ilha vai dizer que é jusante e montante. Porque quando você está numa bacia, você vai de jusante para montante, você vai definindo 2, 4, 6, 8, 1, 3, 5, 7, 9. Agora, quando eu estou num continente, eu vou de norte para sul, eu vou sentido horário, como é que eu vou? É sentido horário que eu vou, né, começando no norte, mais ou menos como se fosse um relógio, na lógica do Otto. E aí, essa amarração, e o que define eu determinar o dobro? Por que a Amazônia, a bacia Orinoco, perdão? Por que o Orinoco é 2 e não é 8? Porque ele vai no sentido horário, né, de norte para sul, e porque é a linha de costa que faz essa minha amarração. Então, ao eu estar codificando um continente como a América do Sul, eu vou determinar essas 4 maiores bacias rodando a minha linha de costa. E verificando quais são os 4, né, as 4 drenagens de maior área que chegam, né, e caem nessa minha linha de costa. Depois, associado a isso, eu vou ter uma série de atributos, né, que mais para frente, ao final, quando vocês trabalharem nos sistemas, vocês vão se deparar, que são justamente informações, código da bacia, código do curso d'água, em qual curso d'água aquele curso d'água deságua, qual é o código do trecho, qual é o domínio, qual é a versão, qual é o nome, área montante, área jusante, etc. E várias operações que são importantes para os sistemas, SSDO, o regra, etc., que vão definir comprometimento a jusante, a montante, onde que está as minhas outras interferências, elas são feitas a partir de processos espaciais que rodam banco de dados, sistema de informação geográfica, etc., e permite, então, recuperar essa série de informações. Aqui eu tenho um exemplo simples aqui, né? Como vocês viram que aquela minha relação ela é 1 para 1, então cada, né, curso d'água vai ter sua área de drenagem específica. Aqui ela está um pouquinho maior, então acho que é mais fácil para a gente compreender o arco-nó, né? Uma estrutura de arco-nó é a topologia da BHO. Então, esses nós eles são dados pelos fins dos meus cursos d'água, foz, no caso, que é o exutório, né, das bacias, e o início do curso d'água, que são... A gente procura não chamar nascentes, porque o curso d'água e todos esses elementos, trechos de drenagem, que é o A aqui, ele está atrelado à representação da cartografia. Então, a gente segue o que está na cartografia. E não significa que aquele ponto... Quem trabalha muito com o CAR, por exemplo, eu trabalhei muito com o CAR também aqui, né? Nós temos até um ACT, com o Serviço Florestal Brasileiro. É muito isso. A nascente, muitas vezes, não é o início do curso d'água, ou da drenagem em si. Então, a gente não costuma usar esse termo nascente, né, e foz, mas início e fim dos cursos d'água, porque está associado à representação da cartografia. Muitas vezes a cartografia está errada. E a gente tem, às vezes, que corrigir algumas coisas a gente consegue corrigir, outras não, porque a gente tem também os nossos limites como órgão oficial, que tem que seguir aí as informações oficiais, né, do país como um ente público, né? E aqui eu tenho um exemplo de uma consulta, né, que uma consulta que eu, a partir de comandos simples, né, eu consigo determinar
a partir de um código aí qualquer da minha BHO, quais são as áreas, né, que estão a montante, né, os trechos a montante, mas eu posso fazer com área, posso fazer com outro elemento também da minha base, a partir de um ponto, né, porque essa codificação toda ela permite esse tipo de consulta e também a jusante é muito mais fácil, né, também de você fazer, só para trazer um exemplo, né, a partir desse código aqui. Então, pelo número do código, com o tempo, como eu já estou acostumado, se me dá um código OTA, eu sei mais ou menos onde ele está, o estado, a bacia e tal, pelo número do código. Porque muito tempo trabalhando com a codificação, a gente pega essas coisas no ar. Então, por exemplo, 7, eu já sei que vai estar, como eu falei, entre a foz do lado da Baía do Marajó e a Foz do Prata. Aí 5, você já sabe que vai estar entre as 4 maiores bacias. Quais são as 4 maiores bacias nessa área 7? Mearim, Parnaíba, São Francisco e Ero Doce. Aí teve um problema do doce. Ero Doce, porque já não é mais doce. Porque agora passou a ser Jacuí, lá na parte também da Lagoa dos Patos, no Rio Grande do Sul. Né? E o doce também, o São Francisco, ele caiu há muitos anos atrás para uma bacia de segundo nível, né? E o doce caiu mais recentemente para uma bacia de terceiro nível. Esse tem aí 5 anos, 6 anos só. Mais recentemente. Porque conforme você vai avançando na codificação, é assim. Como eu dei aquele exemplo lá, aqui atrás, do Trombetas. Só que vocês vejam que aqui, no exemplo da minha bacia do Trombetas, eu ainda posso... Aqui eu tenho uma bacia em nível 4, porque eu tenho 4 algarismos. Agora eu posso pegar aqui e dentro dessa bacia 4, 5, 4, sempre que terminar em número par, é uma bacia. Sempre que terminar ímpar, é uma ortobacia. E isso tudo é uma interbacia, perdão. Isso tudo vocês vão ver ao se trabalhar com os sistemas e conhecer os códigos ali. Eu posso pegar essa agora bacia em quarto nível 4542 e fazer a mesma coisa. Essa linha preta dela ali vai ser o curso d'água principal da bacia 4542, né? Aqui é a nascente dela, ou o fim do curso d'água e o início do curso d'água aqui em cima. E aí eu vou pegar as 4 maiores bacias dela, codificar a mesma coisa, 2, 4, 6, 8, as interbacias, aí eu vou codificá-la em quinto nível. E assim por diante. Conforme o detalhamento e a escala, muito associado à escala da minha drenagem, é que eu vou determinando. Se eu vou chegando em 10 níveis, se eu vou ter 12 níveis, etc. Eu já tenho bacias aí até de 13 níveis, né, no meu território aí, né, nacional. Cadê o negócio do meu... Acho que meu mouse parou de funcionar, mas eu estava aqui. Bom, então a gente vai ter como resultado a BHO na América do Sul, porque a gente segue a metodologia aqui. Hoje em dia, a autocodificação é um sistema que a ANA ela é o fiel depositário e ela também transfere muito essa metodologia, tanto para estados, quanto para empresas, quanto para consultores, etc., quem quiser trabalhar, mas muito para outros países também. E hoje, internacionalmente, a gente tem até sistema de codificação mundial, né? E dentro desse sistema de codificação mundial, a América do Sul tem o código 6, para você ter ideia. Então, a gente bota o nosso 2468 Orinoco Amazonas, é 6.2 já. Então, a gente já, hoje em dia, já entrou numa codificação também mundial dentro dessa proposta, que chama-se HydroChats. Então, nós temos aí, no centro, aí, né, o nível 1, aí, atualmente, com modelo de elevação, seguindo a metodologia, como foi proposta lá atrás, sem adaptações, mas usando as técnicas que nós temos disponíveis hoje, que são sistemas de informação geográfica, modelos digitais de elevação para determinar os limites, etc. A gente tem essa configuração em primeiro nível na América do Sul, com os nossos códigos aí das nossas bacias, as nossas interbacias e a nossa intrabacia andina. E à direita, aí nós tivemos o primeiro resultado prático da autocodificação para o nosso sistema de recursos hídricos, que é adotado até hoje, está em vigor. Og, mais uma vez, trabalhou nessa proposta, desenhou, esboçando lá. Não, Og é uma pessoa à frente do nosso tempo, e que são as 12 regiões hidrográficas. Todo mundo já ouviu falar, todo mundo conhece. Elas foram definidas também seguindo essa metodologia, a partir dessa proposta, em que nós temos aí nessa proposta de regiões hidrográficas, nós temos bacias estrito sensu, e nós temos interbacias também. Nós temos, por exemplo, a região Tocantins e Araguaia, é uma bacia estrito sensu, Parnaíba é a mesma coisa, São Francisco,
Agora, Paraná já não, você já tem uma divisão. Você tem o Paraguai, Paraná e Uruguai, ou seja, você já vai ter, em níveis além dessa codificação, essa bacia. A amazônica não é estrito sensu, por quê? Porque ela pega tanto o Marajó quanto uma parte da Interbacia 3, que naquelas bacias no estado do Amapá e ao norte aí da Foz do Amazonas, e as regiões do Atlântico, que a gente chama, todas elas são partes aí da Interbacia 7. Né? Isso também foi determinado por uma resolução do CNRH, que foi a 32. Aqui, então, vamos chegar propriamente na evolução da base. A gente começou lá em 2004, a primeira base, aqui nesse eixo X, né, eu tenho milhões de trechos de drenagem, autobacias, como eu falei, esqueça autobacia, área de drenagem. Milhões de trechos de drenagem, área de drenagem, o ano da evolução aqui, né, eixo Y, e os principais marcos dessa evolução. Em 2006, o principal marco foi o início aí da primeira base com domínio. Quem é da ANA deve lembrar do termo, até a Moema, que já estava nessa época, que é a chamada H-integrada. A H-integrada era famosa, foi a primeira base que teve o atributo de domínio, que foi, até o Og lembra, né, que não estava nem na ANA nessa época. E aí, já tinha saído, né, Og? E aí foi usado por muitos anos e a outorga e todos os processos de regulação da ANA eram baseados nessa H-integrada. Não tinha regra, não tinha sistema, não tinha nada. Mas não era mais o bloquinho de notas lá não do Luciano. Depois a gente teve modelos de elevação a partir de 2012. Depois nós tivemos detalhamentos em maiores escalas, e aí trouxe impacto para a questão do domínio. Linha de costa que foi atualizada em 2014. Detalhamento de quase todo o Atlântico, que é a nossa área de maior conflito, de maior uso, de maior densidade populacional e econômica do país. E aí, atualmente, né, o que vocês vão trabalhar nesse treinamento é a base que foi publicada e disponibilizada no ano passado. Né, atualmente ela é chamada de base V6, que tem aí quase, aproximadamente, aí 5 milhões e 500 mil trechos de drenagem e áreas de drenagem, porque o quantitativo, mais uma vez eu repito, porque são informações que são importantes, é exatamente o mesmo, e precisa ser exatamente o mesmo, porque senão alguma coisa está errado no processo da codificação. Então, quando a gente começou, e aí eu vou entrar na questão do domínio, que é importante, né? A primeira base tinha esse quantitativo aí de trechos e áreas, 123 mil, que era dado pela representação de todo o país, né, exceto a Amazônia, numa escala 1 para 1 milhão, e a Amazônia 2 milhões e 500 mil, porque nós não tínhamos, nessa época, uma escala 1 para 1 milhão ainda de todo o Brasil, de maneira digital. Já haviam as cartas ao milionésimo, quem trabalhou com GEO, o SIG também sabe, que as cartas 1 para 1 milhão, elas existem há muito tempo, mas não tinha isso... só tinha em papel, né? Não tinha digitalizado. Então, era esse o cenário. Quando chegou em 2006, então, a gente conseguiu ter a primeira representação, 1 para 1 milhão, em todo o país, associada a essas cartas. Então, se a gente vê aqui, às vezes as pessoas perguntam por que tem essa diferença aqui, tudo por causa das cartas. Tem cartas que foram feitas com uma maior densidade de drenagem, outras não. Então, aqui você vê bem ali, próximo aí ao Crateús, aí no Ceará, é associada a uma carta. Aqui no miolo do Tocantins, é tudo associada a uma característica específica de uma outra carta. E aí nós tivemos uma resolução da ANA, que foi muito importante, ela é muito basilar até hoje, que foi a resolução 399 de 2004, que ela instituiu os chamados, né, atualizou os critérios técnicos, porque já havia uma portaria do DENAI, de 1994, que determinava critérios técnicos para a determinação do domínio, e essa resolução, ela fez atualizar os critérios técnicos. Por quê? Como eu falei para vocês, se nós passamos a ter uma metodologia oficial, que era diferente, ou seja, passou a considerar a área de drenagem como critério principal. Essa metodologia passou a ser empregada em um meio digital, que agora a gente não tinha mais esboços em papel, agora a gente já estava num mundo do geoprocessamento, em que a gente tinha vetores, em que a gente tinha dados espaciais em formato digital. Eu precisava também empregar e conseguir atribuir o domínio ali. E para eu atribuir o domínio, o que é a informação principal dessa resolução? O que ela determinou? O critério técnico, o elemento técnico ao qual eu vou determinar o domínio vai ser o curso d'água. E o curso d'água vocês já sabem o que é, porque eu expliquei no início. É a junção daqueles trechos e que eu vou determinar conforme a área de drenagem lá
né, da nascente até a foz, de jusante para montante, na codificação, vendo a cada confluência maior área. E o curso d'água, outro ponto importante dessa resolução, ele é considerado como unidade indivisível para fins de domínio. Então, o que acaba? O que vai receber o domínio, no caso da União, ele vai ser o curso d'água, e vai ser o curso d'água em toda a sua extensão, ou seja, da nascente até a foz. E o curso d'água, ele é a junção de todos os trechos de drenagem que possuem o mesmo código, que é dado conforme a metodologia que eu apresentei. Então, consequentemente, acaba que, se eu tenho um rio que ele pode ser fronteiriço, ele pode ser transfronteiriço, aqui eu tenho um exemplo de um rio fronteiriço, ele está fazendo fronteira entre um estado que pode ser entendido como uma nação também, né, conforme a nossa Constituição, estado A e estado B. Aqui eu tenho um exemplo fronteiriço, aí eu tenho um exemplo transfronteiriço, ele vem, nasce em um e tem a sua foz ou deságua em outro estado. Eu vou aplicar o atributo de domínio, no caso da União, ao curso d'água, que vai ter toda a sua extensão como um elemento único, indivisível. E aí, se eu tiver uma parte desse curso d'água, ainda que pequena, fazendo essa fronteira entre um estado A e um estado B, ou nascendo em um estado A e indo para um estado B, ele vai ser domínio da União. Então, aí nós temos muitas vezes questionamentos, nós temos muitas dúvidas que vêm dos estados, e com razão, porque, por exemplo, às vezes eu tenho pequenos cursos d'água, por exemplo, o Rio Sergipe. O Rio Sergipe foi um dos mais clássicos, hoje em dia já é bem resolvido. Ele é semiárido, mas ele nasce na Bahia. Não tem como. Da cartografia oficial, tudo, ele nasce na Bahia. E aí ele nasce na Bahia e a foz dele é lá em Aracaju. Mas ele é um curso d'água e ele é indivisível. E ele tem o mesmo código Otto e a metodologia ela é única e é padronizada para todo o país. Consequentemente, ele tem qual domínio? Da União. E aí a gente tem caso da Paraíba, que eu acho que a André colocou, que eu acho que eu tenho quase certeza que é a Biaí Papocas, quando você falou, pronto. Já sei porque eu conheço também. Que aí você tem lá na nascente, lá pertinho de Pedras de Fogo, Itambé, você tem lá, porque você tem as cidades também, né? Quando você fala assim, estado A, estado B, a gente tem as cidades irmãs também, que é rua, é uma rua do lado de cá, outra rua do lado de lá, não é um rio, né? É uma rua. Então, nasce lá perto de Pedras de Fogo. Então, tem um pedacinho na nascente lá do Abiaí Papocas que faz a divisa. Ele é fronteiriço entre Paraíba e Pernambuco. Então, ele tem aquele curso d'água, o atributo de domínio da União. E aí, não é com o nome, onde vai ter o nome, porque no DENAI era assim, onde tivesse um nome X, Y e Z, é a Biaí, Papocas, ou o que for, que lá ele tem até Riacho, Capissuma, tem até um outro nome lá. Ele vai ter a extensão dele, independente se ele tiver 2 nomes, 3 nomes, o que for, a extensão daquele curso d'água, dado pelo critério de área de drenagem, definido de jusante para montante, ele vai ser o domínio da União. E isso que é aplicado em toda a BHO, e é assim que a ANA determina, à luz dessa resolução, que é 2004, o domínio dos cursos d'água. Aí eu sei que tem o pessoal de Minas, acho que o Robson está aí também. Marcelo sempre questiona, por exemplo, o doce, por causa do Chopotó e tal. Tem lá em Ponte Nova, confluência, Doce, Rio do Carmo, etc. Deixa de ser o nome doce. Mas lembre-se, curso d'água, unidade indivisível, nascente a foz. Tudo que tem aquele mesmo código que agora, como eu também falei para minha amiga Silvia, que caiu para 3º nível, doce, agora é 776, o código do doce. Todos os trechos de drenagem que compõem o curso d'água 776, que é o curso d'água principal da bacia do Rio Doce, recebem o atributo de domínio da União, da foz até a nascente, que é a nascente do Chopotó. Então, o domínio da União ele não vai somente até o momento que é o nome doce. Isso era até 2004, né, com a portaria da ENAI. Com a entrada dessa resolução 399, agora vai até a nascente. Então, isso suscita muitas dúvidas, muitas questões, muitos questionamentos, a gente vai sempre clareando. Depois aí vai ter uma questão em 2013, que eu vou chegar no detalhamento das escalas, que é muito importante também. 2012, né, avançando aqui para não atrasar muito, a gente teve um incremento, basicamente, né, duplicou a quantidade de trechos e áreas, né, de drenagem da BHO,
em que o principal elemento aqui foi a melhoria no traçado das áreas de drenagem, como eu citei anteriormente, porque nós ingressamos com o processamento de modelos digitais de elevação no processo, e aí, a partir dessa representação, né, são uma série de etapas, faz o fundamento do modelo, determina onde está o escoamento, etc., preenche buracos, etc., você chega no desenho lá das minhas áreas. E aí nós começamos o rio a bacia tal, o IBGE fez um detalhamento de uma escala que vocês estão vendo ali, ó, a bacia Taquari, que é um afluente do Pantanal aqui, lá do Rio Paraguai, Mato Grosso do Sul, detalhou para 250 mil. E uma parte do Maranhão também detalhou para 250 mil. Só que aí a gente passou a se deparar com outro problema, né, nessas duas áreas, que o detalhamento da escala ensejava o quê? O traçado vai estar diferente. Ao traçado estar diferente, eu vou ter áreas de drenagem diferentes também, porque cada trechinho vai ter. Isso vai ensejar, então, o quê? Mudança de código. Se eu vou ter mudança de código, se eu vou ter mudança na área, se eu vou ter mudança no código do curso d'água, isso vai ter mudança no quê? O que eu faço com a minha resolução que eu determinei lá? O domínio. Então, eu vou ter mudança de domínio, mas eu não posso ficar mudando domínio, porque eu tenho cobrança, porque eu tenho outorga, eu tenho tudo. O domínio tem que ser uma coisa que não pode mudar. O código não tem jeito, o código vai mudar, a área vai mudar, porque eu preciso evoluir, eu não posso ficar no desenho lá, não posso ficar na equidistância. Eu tenho SRTM, eu vou ter um modelo de elevação melhor. Eu não posso ficar num para 1 milhão, eu tenho que ter um para 100 mil, eu tenho que representar os meus rios. A realidade, onde é que o Estado opera, onde é que acontece. Vai mudar porque é inerente à metodologia. Agora, o domínio, eu não posso mudar. Aí a ANA fez, né, uma segunda resolução, e são essas duas resoluções que determinam o domínio, a 399/2004. Depois essa apresentação vai ficar com vocês, são hiperlinks também para vocês abrirem, acessarem as resoluções, que é a 353/2013, congelando, entre aspas, para a determinação de domínio, a escala ao milionésimo. Então, o que acabou acontecendo? De 2013 para cá, aquela linha que vocês viram aqui, que basicamente quase exponencial, que a ANA começou a trabalhar justamente isso, investir no detalhamento da BHO em escalas maiores, para permitir chegar a isso que a gente está vivendo hoje. Porque o processo de construção e detalhamento de uma BHO leva anos. Então, para a gente chegar hoje a ter um cenário com 5 milhões e 500 mil trechos de drenagem, precisou de muito esforço humano, muito esforço computacional e muito aprimoramento também metodológico e também muito refinamento em todos os processos nos sistemas para que eles permitam suportar, para justamente atender aonde estão os desafios maiores, onde estão as necessidades maiores de regulação, que é justamente onde vocês trabalham, nos estados e no esforço dos órgãos gestores. E aí nós começamos a detalhar uma série de outras bacias, principalmente onde haviam maiores demandas, né? Começamos aí pelas bacias receptoras do PISF, aqui, em escala 1 para 100 mil, depois passamos para o Doce, 50 para 100 mil, conforme a cartografia, Paraíba do Sul, PCJ, e assim fomos evoluindo. E aí, o que acontece nessa questão da escala ao milionésimo, que é a dúvida muitas vezes de estados, é que é o seguinte, se eu, então, congelei o meu domínio na escala 1 para 1 milhão, mas o traçado mudou, como é que eu vou fazer agora, então? Eu vou aplicar o atributo de domínio exatamente naquele traçado. Se eu mudei o meu curso d'água, mas isso é uma coisa de detalhe, não vou entrar muito, não se preocupe muito com isso, senão não vai embolar a cabeça de vocês agora, a gente pode discutir mais à frente. Se mudou o traçado da nascente, alguma coisa assim, mudou o curso d'água, mudou o código, mudou a área, mas eu vou atribuir o domínio federal aonde ele está conforme a escala 1 para 1 milhão. A escala 1 para 1 milhão é a minha referência para determinar, e a codificação que foi feita seguindo aquela escala é a referência para eu determinar o domínio. Mas aí vão aparecer, acontece muito em São Paulo, Minas, que também o pessoal está aqui, pequenos rios que estão numa escala 1 para 100 mil, que eu não tenho na escala 1 para 1 milhão. Aí ele nasce lá, por exemplo, Poços de Caldas, sei lá, ele nasce em Poços de Caldas e vai para São Paulo. Aquele rio lá, ele está atravessando, ele é esse critério aqui, né? Cadê o negócio aqui? Espera aí, avancei aqui. Ele está nesse critério aqui do estado A para o estado B, esse aqui do lado aqui. Aqui, ó. Não, espera aí, volta aqui. Aqui, ele... Ui, não é aqui.
A pessoa aqui na frente, aqui, ó, ele nasceu em Minas e foi para São Paulo, ou nasceu em São Paulo e foi para Minas, desse exemplo aqui. Só que ele não está representado num para 1 milhão. O que, que eu faço? Na minha BHO, cega, a gente fala assim. Eu digo que aquilo lá é estadual. Aí o Estado... Não, acontece também em Espírito Santo, lá na Bacia de Itaúnas, Riacho Doce, para Bahia, a mesma coisa. Aí eu falo, o Patrick é excelente nessas negociações, né? Aí o Patrick vai lá, nós fazemos uma declaração conjunta, uma resolução conjunta da ANA com o órgão gestor. Isso já foi feito com o DAE, já foi feito com o INEMA, já foi feito com a AGEA, já foi feito com, até quando era IEMA, antes, quando foi feito com o IGAN, porque tem um artigo no final dessa resolução, que a gente fala: a ANA se articulará com os estados na resolução de questões de interesse comum, né, não abarcadas pelo escopo, aí, pelo caput dessa resolução. Então, isso aí tem funcionado e assim, é o que evita essas alterações de domínio que estão consolidadas na base aí, aos últimos 10 anos. Então, assim, de 10 anos, de 2013 para cá, nós não tivemos alteração de domínio na base nenhuma. Então, o que está de domínio que era nessa base 2013 determinado, até hoje está e não vai mudar. Aí ela acontece quando eu tenho uma unidade de conservação nova, porque aí a Constituição fala, terra indígena, unidade de conservação cuja posse da terra e domínio é público, no caso da União, é bens da União. Quando eu tiver um reservatório novo, aí tem as obras da União, que é um outro rolo, Denox, Codevas, são 280 aproximadamente atualmente, que aí também é a ANA responsável, a gente tem Boqueirão, que aí você sabe mais do que a gente. Os problemas também que isso traz, tem benefícios, mas tem problemas. Tem dificuldades também no gerenciamento dessas obras da União, aí também, que são um outro componente aí das entrelinhas da nossa Constituição. E aí, de 2013 para cá, que aí entra muito esse esforço que a gente chega, a gente conclui nesse estágio que a gente está aqui agora, com esses pontapés, né, Marco, com vocês, e que vamos dar com todos os 27, todas as 27 unidades da federação. O que é isso? Focar nas bacias que têm planos. Aqui à direita eu tenho um mapa de planos, né? Planos de recursos hídricos já elaborados, mas focar também em estudos específicos, na relevância da linha de costa, nas bacias em que há conflitos. Aí eu recuperei até uma nota técnica lá da época das bacias críticas, o Patrick também vai lembrar, que estava nessa época também, bacias críticas. A gente fez um mapeamento, focou uma estratégia de detalhar a BHO lá atrás, há 11 anos atrás, nessas bacias críticas, a partir de um estudo de modelagem que foi feito pela ANA na época. Então, tudo aquilo que o Patrick falou, que o Marco falou, que o Og falou de manhã, que a gente está chegando hoje com uma base que depois o Marlon vai apresentar, o André, a Priscila, o Pante para vocês, é um esforço de, no mínimo, 10 anos de trabalho, de detalhamento, de conseguir chegar nessa curva aqui e sair de uma situação em que a gente estava aqui, né, atendendo, digamos assim, satisfatoriamente o domínio da União, para chegar num horizonte aí de 10 anos a gente conseguir atender aos estados, a necessidade dos estados e poder operacionalizar esses interesses, esses objetivos de integração que a gente está trabalhando hoje.